E agora, em nosso programa Elga e Você, vamos dar início a um bate-papo, a uma entrevista cheia de informação e com um assunto muito pertinente que nós estamos aqui quebrando paradigmas. Estamos recebendo o Dr. Bruno Ehringer, oncologista, que está aqui em nosso programa em um bate-papo muito sensacional hoje, né, doutor? Quebrando esse estigma em relação ao câncer. As pessoas têm medo de falar de câncer, né? Primeiramente, obrigado pelo convite. É sempre um prazer vir aqui conversar, sendo um papo sempre informal, mas trazendo informações, obviamente. Com toda certeza. O estigma, ele realmente é um estigma ruim, mas a gente tem que trazer esse estigma ruim para algo de um estigma que traga atenção aos pacientes, para eles conseguirem se cuidar, se amar e curar, né? Esse que é a mensagem que eu trouxe, que é a oncologia e a minha área que tu cuida, quimioterapia, hormonioterapia, planejamento ou indicação cirúrgica de radioterapia, que isso tem cura, né? A gente nunca vem aqui para falar de quimioterapia, cair cabelo, não, mesmo porque já tem várias quimioterapias que nem cai cabelo. Olha que maravilha. E a doença, eu falo e repito, é uma doença que tem cura. Nas únicas duas doenças que não são cirúrgicas, uma apendicite, uma pedra na vesícula, por exemplo, isso é cirúrgico, obviamente tem cura. Mas das doenças que não são cirúrgicas, as únicas duas especialidades que têm cura é a oncologia, a outra é a infectologia, que a gente está vendo, Covid, tuberculose, pneumonias, tem cura. A oncologia também. As outras você não consegue, você controla, mas você convive com a doença o resto da vida. Sim, doutor, o senhor falou algo muito importante de quebrar esse estigma, porque as pessoas, elas têm tanto medo de falar a palavra, que ela também tem medo de ir até um oncologista, fazer um check-up, se tem uma desconfiança, ela tem medo, difícil ela tomar essa atitude, né? Ela fica com medo dessa atitude, com medo de diagnóstico. O medo não é só do paciente, o medo não é só da pessoa que está acometida pela enfermidade, né? Existe toda aquela situação social em volta dos familiares que também tem muito medo, é a falta de informação, às vezes associado antigamente, quando o início da oncologia, da quimioterapia, há 30, 40, 50 anos atrás, né? De forma muito ruim como surgiu, que aquilo trouxe esses estigmas negativos. Então a gente tem toda uma estratégia numa consulta que a gente aborda grau de conhecimento do que o paciente e os familiares sabem, o grau de vontade que o paciente e os familiares querem, entendeu? E a gente, ao longo dessa relação médico-paciente e familiares, a gente vai construindo, desmistificando o diagnóstico e entregando as respostas que eles precisam. Às vezes não são boas, mas às vezes são ótimas. Vai entregando essas respostas conforme vai se maturando essa relação. A gente tem técnica que a gente estuda para poder perceber esse tipo de coisa, né? Nossa, doutor, essa abordagem aí é interessante, porque eu percebo que o senhor olha a situação assim muito pela questão psicológica também, né? Não só do paciente, quanto da família. Psicológica, emocional, espiritual. Né? Existe toda uma estratégia. São pilares que fazem toda a diferença? Exatamente, né? Com certeza a diferença de uma abordagem especializada para falar de um assunto é fundamental. Justamente por causa desses pequenos detalhes que constrói o que, na verdade, influencia a qualidade de vida daquela família, daquele enfermo. Só quem já está passando por isso, ou já passou por isso, sabe o que eu estou falando. Mas na hora que acontece, você acaba pecando por aquela coisa assim, nossa, eu deveria ter realmente conversado mais, ou ter me aberto mais com o meu familiar, alguma coisa assim. E a gente traz isso na consulta, né? A gente percebe algumas diferenças, indiferenças que ocorrem na relação entre familiares ali, e a gente também traz isso, traz à tona, não é só tratamento, não é só isso, não é só operar, não é só radioterapia, quimioterapia, hormonioterapia, a gente traz isso também para poder a coisa dar certo. E uma curiosidade que até você me lembrou, existe um trabalho que saiu há uns 2 anos em Toronto, lá no Canadá, que trouxe a seguinte questão: qualidade de vida das pessoas. Aí foi feito um grupo de controle, pessoas normais, pessoas que nunca passaram por situações de oncologia,
e o grupo das pessoas que passaram por câncer e tratamentos. Esse grupo, obviamente, né, que foram pesquisados as pessoas que sobreviveram, o câncer tem cura, lembrando, né? Isso! Foi visto que essas pessoas hoje, depois de terem passado por essa tempestade, elas têm um grau de felicidade maior do que a população em geral. Olha só! Porque, com certeza, foi essa abordagem, essa vivência, essa observação espiritual, emocional, tudo que acontece junto na hora de uma consulta, de um problema tão grave desse, a pessoa aprende até enxergar a felicidade nas menores coisas que existem a todo momento e você não dá valor. É um renascimento, né, É um doutor? É uma renascimento. oportunidade de evolução, Exatamente. é um amadurecimento que a situação, o diagnóstico traz para a pessoa. Com certeza. É uma oportunidade. É uma oportunidade até de conviver melhor com si, com seus familiares, com as pessoas que você ama, desfazer problemas que às vezes existem. Então, as pessoas que superam essa situação, geralmente, em sua grande maioria, lógico que tem sempre, não é um total, o 100%. Eu chego a explicar esse problema, por que não é um total, mas a gente volta. Mas, assim, a grande maioria consegue esse amadurecimento, essa evolução. Há essa transformação na vida, poderia dizer assim, né, doutor? Com certeza, né? Nem todo mundo, mas assim, as pessoas que conseguem nos ouvir, aderir às modificações de vida, às modificações de hábitos sociais, de hábitos espirituais e a inter-relação familiar, com certeza elas vão estar melhores depois de passar por isso. Pode ter fé, inclusive ter fé é uma palavra que eu adoro, tenha fé. Eu gosto que o senhor sempre fala em fé. Exatamente. E isso aí é muito interessante de ver um profissional de saúde que antes, assim, tinha uma questão um pouco, era mais científica, técnica, menos espiritual. Não vamos entrar na briga entre ciência que atualmente nós estamos vivendo, mas enfim, Sim. A ciência não quer dizer que ela tem que abrir mão da fé. Sim, óbvio, eu também concordo com o senhor. E você percebe isso claramente naquelas pessoas que têm fé e conseguem verdadeiros milagres, né, nos seus resultados. Não que são... você pode conseguir comprovar que foram milagres, existia aquela chance boa de acontecer aquilo, mas você realmente, para aquele caso, você não esperava daquela forma, não vinha-se e acontece. Então a gente Eu acho que é a energia positiva que a pessoa com certeza desenvolve. Não é raro, eu tenho pacientes no consultório, no dia a dia, que os exames não mostram as melhores, infelizmente você vê piora progressiva, mas a energia positiva, a pessoa está lá plena. Entendeu? Sim. Então, como que eu vou falar para não ter fé? Né? Eu mesmo começo a acreditar que a única coisa que está funcionando ali é a pessoa tendo fé em tudo, fé em Deus, fé no que a gente está fazendo, fé. E eu também entrego isso aí, sabe? Se vai funcionando, por que eu não vou falar para não ter? Maravilhoso. Eu, na realidade, eu acredito que esses dois fatores aliados, né, a medicina e a fé, a energia positiva, operando ali, eu acho que as chances de uma cura... De um crescimento isso, saudável, são maiores. São maiores, né, doutor? Se você tem uma senhor, associação disso aí, isso. O sucesso ele é inevitável. A gente não sabe como que é o desfecho, mas o sucesso é inevitável. Sabe-se lá quais são os planos que você está descrito divinamente, mas é isso aí. Com certeza. Doutor, o senhor fala muito na importância da família. Eu vejo que o senhor sempre, não só o paciente, mas todo mundo que está vivendo aquela situação com o paciente, isso aí influencia diretamente também, né, doutor? Com certeza. A própria resposta, isso é uma coisa interessante que a gente repara, a própria resposta do paciente ao tratamento, isso leia-se de outra forma, a aderência com que você vai conseguir entregar a sua melhor arma contra a doença, aquela aderência ela é muito melhor se tem todo um conjunto social envolvido para a coisa acontecer sem toxicidades. Entregar uma receita de bolo, qualquer um sabe. Você olha lá, lê, olha, tem que dar tantos miligramas de tal remédio, você pega e prescreve e faz. Mas aquilo nunca é o que o paciente está precisando. Nunca é daquele jeito. E aí você precisa individualizar para aqueles casos. E todo mundo precisa ser individualizado, o ser humano não é igual, é diferente. Único. E quando você tem o apoio da família, que você precisa individualizar, olha quantas vezes a gente precisa
falar para o paciente precisa vir todos os dias e o paciente mora em cidades a 100, 200 quilômetros, aí você precisa individualizar, olha, então eu vou tentar te entregar um tratamento que não seja todo dia, mas eu preciso da ajuda da família para fazer assim, para fazer essa. E a coisa dá certo. Mais certo, obviamente, do que aqueles que tentam enfrentar isso de forma sozinhos. Quer dizer, o não envolvimento... o que eu falo assim, não, se você é sozinho, se você... Lógico, procure, cada um na sua situação, a gente né? consegue individualizar, né? Sim. Não estou falando que é necessário, mas assim, a gente tem uma facilidade muito Eu entendi. Melhor. Ótimo, nossa, adorei essa abordagem, doutor, porque é uma forma diferente de mostrar para as pessoas. A oncologia, ela está diferente. Está muito diferente e o senhor traz isso assim mais claramente. A forma de o senhor ver tudo e, inclusive, eu acredito que isso até na forma lá do tratamento em si deve ser diferenciado. Mas vamos segurar um pouquinho, a gente vai com certeza continuar esse bate-papo que está muito interessante, mas a gente vai dar aquela paradinha e voltamos rapidinho com mais Dr. Bruno Ehringer. Estamos de volta com esse bate-papo sensacional. Não percam essa oportunidade de termos um profissional como o Dr. Bruno Ehringer aqui em nosso programa Eu e Você. Eu quero agradecer mais uma vez, doutor, por o senhor estar aqui com a gente, compartilhando um pouquinho do seu tempo, que eu sei que é precioso, mas para fazer esse trabalho maravilhoso, que é passar informações para os nossos telespectadores sobre o câncer, que eu acho que a gente precisa falar mais sobre ele, para as pessoas se acostumarem, né? Eu acho que isso aí vai quebrando vai tirando esse bicho-papão, como eu falei no intervalo para o senhor. Com certeza. Se quiser convidar de novo, eu venho, sem problema. Mas com certeza, doutor, com certeza. Agora, voltando para a parte do câncer, de ter que falar sobre ele, as duas enfermidades que mais matam no mundo ainda é cardiovascular e depois vem o câncer, né? Sim. Interessante que alguns países desenvolvidos que já têm um grau de atenção primária à saúde, o controle de pressão, de diabetes, um programa de médico da família que funciona. Eu estou falando de países desenvolvidos. Sim, que tem aquela prevenção operando, né, doutor? Você já conseguiu ver a inversão dessa balança, né? O câncer matando mais. Não é porque o câncer vem piorando mais, é que essas pessoas vêm vivendo mais. Sim. E morrendo menos de cardiovascular. A nossa biologia, a nossa natureza, quando você envelhece, realmente é acabar desenvolvendo algum erro genético, que não é hereditário, mas é um erro genético adquirido. Sim. E é o câncer, né? O câncer é um erro genético. É uma neoplasia maligna de origem genética por alteração em algum local ali dos mecanismos, ou do mecanismo de síntese, de proliferação das nossas células. Nós temos células que estão indo e vindo a todo momento, na saliva, no sangue, as células nascem, morrem, e aí você precisa proliferar. Ou é um erro na proliferação, ou um erro no mecanismo de defesa dessa proliferação, que aí a própria célula percebe, nossa, você está produzindo aqui de forma errada, eu preciso te eliminar, não era para ser assim. Aí você tem aquele sistema que vai ali e elimina aquela proliferação errada para poder deixar só a certa. E às vezes o erro está na forma de defesa e não na forma de proliferar. Entendi, doutor. Então, o senhor falou também algo interessante que eu queria compartilhar com os telespectadores, que o câncer, ele é mais uma questão ambiental? O que eu gosto de ser tão taxativo nessa palavra, ela não é 100% correta, né? Mas ela é 90% correta. A gente gosta de falar dessa forma porque as pessoas associam câncer com aquela doença genética hereditária, aquela que é herdada dos pais, dos avós. Tem um caso lá na família, as pessoas já ficam mais vigilantes, não preocupadas. Não que elas estejam erradas, né? Mas assim, esse termo, vamos arredondar, 5% dos tipos das neoplasias malignas, elas têm essa origem hereditária. Ou seja, a gente está falando de uma minoria. Sim. Né? O erro genético, ele acontece sim, eu falo de fatores ambientais, mas são os fatores ao longo da vida, o envelhecimento daquele DNA associado às exposições dos carcinógenos que a gente conhece. O cigarro não precisa nem comentar. Que está ali operando em primeiro lugar, né, doutor? Mas o próprio envelhecimento já é um fator. Daquele material genético daquela pessoa já é um fator. Sim. Então, Quanto mais ficamos mais velhos, mais as chances. Mais as chances. A gente tem uma incidência, obviamente, de alguns tipos de tumores
de forma mais jovem, né? Que são coisas estigmatizantes para todos nós, até para nós médicos. A gente não gosta de receber uma menina com diagnóstico de tumor de mama. E, obviamente, a gente não gosta disso, mas acontece. O fator genético, ele existe, às vezes hereditário, né? Às vezes hereditário, é a minoria das vezes, mas realmente acaba sendo um erro genético que a gente tem que conseguir reverter esse problema daquele momento. Então, a gente tira, assim, aquele peso que fica você ter hábitos bons, você cuidar da fase da prevenção, é o que a gente realmente tem que estar, ter a responsabilidade, né, doutor? Ser o amor feliz, próprio, com você ser feliz. Amor próprio, ser feliz, hábitos saudáveis servem para tudo, não serve só para câncer, serve para você viver bem e viver longevidade, né? Entendi. A questão dos exames de prevenção, esse sim é que a gente fala que é um ato de amor com o seu familiar e consigo próprio, né? Porque as diretrizes de prevenção, elas existem, apesar de elas serem controversas entre os tipos de especialistas. O mastologista fala uma coisa, a Sociedade de Cirurgia Oncológica fala outra, a Oncologia Clínica fala outra, mas todo mundo gira em torno, habitualmente, da mesma faixa etária, né? E sempre chama atenção para algum tipo de exame, né? Isso aí que a gente fala, o diagnóstico precoce, ele traz a chance de cura quase de 100%. Sim. Né? Voltamos à história do câncer tem cura. Né? Ele é exclusivo dessa população que prestou atenção, que fez o ato de amor, fez os exames na época correta, também não é para sair para fazendo exame de qualquer forma, de qualquer maneira, chegando parecendo que vai usar o seu plano de saúde igual no supermercado. Nossa, eu quero consumir isso. Não, jamais. Não é 3 vezes no semestre, né? Não é desse jeito. Mas assim, existem essas diretrizes, isso é algo que tem que ser levado em consideração. A gente está passando por uma pandemia. Sim. E as pessoas deixaram de fazer. E agora ficam preocupados em procurar em qualquer hospital, qualquer laboratório. E não estão errados, né? Você tem pouquíssimos locais de selo free de Covid para você frequentar, não ter riscos e tal. Não está errado. Mas, eventualmente, você está deixando de procurar até esses locais mais adequados e preparados, né? Isso aí a gente fala, já está tendo reflexo no consultório, a gente já está recebendo o diagnóstico mais tardio, o tratamento muda, a chance de cura muda, tudo muda, não muda para melhor, né? O final, igual eu falei, assim, mesmo que a tempestade seja muito forte, o final você ainda consegue tomar um proveito positivo disso tudo. Mas, assim, é muito melhor fazer o diagnóstico precoce, fazendo os exames na época correta e seguindo as orientações. Então, realmente, esse problema da pandemia trouxe aí o senhor já está observando que os diagnósticos já estão sendo tardios? O consultório mudou. Totalmente. Completamente. O consultório mudou. A gente conseguia antes ter uma incidência de tumores iniciais muito maiores do que tem agora, né? Sim. E aí a gente conversa um pouco, é óbvio, igual eu expliquei, as técnicas de você abordar isso, você não tem que ficar fazendo nenhum tipo de questionamento que traga peso na consciência, porque não fez isso, não fez aquilo, não, jamais. Tipo para frente, é daqui para frente. Positivo, numa curva subindo, entendeu? Com certeza. Mas eventualmente até pela questão psicológica também, a pessoa já vem com aquela culpa, com aquele peso. Exatamente. Isso vai influenciar no tratamento. A primeira coisa que tem que tirar é a culpa de tudo e daqui para frente, agora nós vamos começar outra vida. Né? Com certeza. Importante falar que é daqui para frente, porém, não pode esquecer né, da questão ainda, da prevenção, quem ainda tem tempo. Exatamente. Quem está aqui nos assistindo e tendo essa lição que o senhor está nos oportunizando agora. E curioso, não é só câncer, né? A parte cardiovascular também. Começou a ter uma mortalidade numa faixa etária um pouco mais baixa. Olha só. Falta, toda essa questão da prevenção também, né, toda doutor? A questão pandemia. Da pandemia, né, que aconteceu com isso. Sim. Doutor, você vai falar algo interessante? Eu não quero terminar essa entrevista sem voltar nesse assunto, eu lembrei dele agora. O senhor me falou da questão, lembra da evolução, da oportunidade que você tem após enfrentar uma situação como câncer, de melhora, de felicidade, de enxergar a vida de uma maneira diferente, não só a pessoa, como todo mundo que esteve envolvido nesse processo? Aí eu falei, doutor, a grande maioria, ela se transforma. O senhor falou, não é 100%, por algum motivo que eu ainda vou falar. O senhor lembra disso? Esse detalhe da transformação espiritual,
ela é dependente, não é do profissional que tá ali atendendo, né? Ela é dependente do próprio indivíduo, da própria pessoa que está ali com a doença, né? Com ou sem a ajuda da família. Então, esse crescimento e esse amadurecimento do que é a felicidade, a gente consegue dar dicas e dar diretrizes para você conseguir se modificar. O senhor direciona. Exatamente. É óbvio que se você estiver inserido num sistema onde você consegue um acompanhamento da psicóloga junto, entendeu? Da assistente social nos casos de tumores de criança, graças a Deus eu não trato, mas você precisa do assistente social. Quando você tem uma equipe multidisciplinar em volta, a chance de você passar por isso tudo e ter uma experiência positiva, você chega para uma pessoa dessa depois de 5 anos que passou, fala assim, me explica agora, se você fosse dar uma nota positiva ou negativa ao que passou, do que era a sua vida antes, do que era a sua vida agora. Se você tem todo esse contexto multidisciplinar e humanizado, a questão é positiva. Por incrível que pareça, igual eu te falei da pesquisa que foi feita há uns 2, 3 anos na Universidade de Toronto. Sim, sim. Então, quem não aproveita é a minoria, né, como o senhor falou, e geralmente os que não têm esse suporte. A gente não pode também ser taxativo, né? Se você acaba chegando numa situação mais complicada, com pouca ou nenhuma chance de cura, você também não pode ser tão taxativo. Sim. Que a coisa tem a pessoa não consegue estar assim naquela da positividade, que é uma situação mais complicada. E mesmo assim a gente sempre consegue ajudar, sempre consegue ajudar. Não interessa o grau de resposta que consiga, às vezes não consegue, mas você consegue ajudar nesses outros aspectos. Eu percebo do senhor, e o senhor demonstra muito isso, que a forma de lidar com essa situação médico e paciente, e respeitando o momento também da pessoa, vocês têm uma atenção maior, né? Um aconchego, uma forma diferente de lidar com isso hoje. É uma preparação, né, doutor? É uma preparação, mas é um cuidado que algumas escolas dentro da oncologia fazem questão de passar na nossa formação, e a nossa obrigação depois de formado é passar adiante também para os mais novos que acabam acompanhando a gente aí. Mas isso aí é ótimo, que a gente se sente um pouco mais bem amparado também, né? E eu acho que essa tendência só tem a evoluir, que eu acho que é o caminho certo. Com certeza. Pelo menos na minha forma de ver. Você resgatar aquilo que, como iniciou a medicina, né? Existe o código de ética ali. Sim. Né? Que a gente está vendo que está sendo deturpado, mas a gente consegue trazer isso de volta. Dentro da oncologia, jamais você pode perder essa humanização, porque a doença em si ela é muito grave, né? Você está entregando um remédio, veja bem, olha que absurdo, você entrega um remédio que o próprio remédio é muito difícil do próprio organismo se adaptar para combater uma doença muito grave. Então, é diferente de você dar um comprimido, eu vou tomar uma dor de cabeça, tomar um comprimido assim. Você sabe que aquele comprimido, se não te dá alergia, aquilo vai te fazer muito bem na hora, né? Você tem que tatear esse remédio na parte da oncologia. É uma arte que você tem que fazer de forma mais completa, não só de entendendo de corpo humano, mas também de espiritualidade também para esse paciente, para essa família. Doutor, olha, que bate-papo sensacional. Eu tenho certeza que não só eu, como todo mundo que nos assistiu, tirou muito proveito, viu? De todo o seu conhecimento e da forma com que o senhor está aí atendendo seus pacientes e sendo esse oncologista, né, diferenciado, que é o que a gente sente aí só de bater esse papo com o senhor. É um prazer todo meu. Como eu já falei isso, acho que é a terceira vez eu volto a hora que chamar. Doutor, eu quero que o senhor volte aqui rápido. O senhor trata dessa parte da quimioterapia, né? Falarmos um pouquinho da evolução desse tratamento. O senhor falou que tem tratamentos, a evolução está tão grande que está menos penoso, menos como é que fala? Efeitos colaterais. Toxicidade, efeitos colaterais. Toxicidade. De forma resumida, para ficar interessante, inclusive. Você viu ao longo das décadas o surgimento de diferentes classes de quimioterapia, mas todas elas são embasadas aquela função que eu te falei, da proliferação da célula defeituosa. Eles tentam quebrar aquela proliferação, mas acaba quebrando todas as células do corpo. Entendo. Né? Enfim. E aí veio a época da terapia-alvo.
A gente ainda está nesse boom da terapia-alvo, que você percebe erros genéticos específicos dentro da célula, naquela sinalização para a célula se desenvolver. Aí você vai como se fosse uma tesourinha e fecha aquela via. Aquilo é alvo específico. Entendi. Tende a ter menos efeitos colaterais. E aí agora nós já estamos vivendo a época da imunoterapia, que você tira o bloqueio do nosso sistema de defesa imune para reconhecer a célula daquele tumor como algo que não deveria existir, e aí combate aquele tumor as nossas próprias células. Né? Você consegue já vem numa você dar um remédio que aquele linfócito, vamos ser mais técnico, aquele linfócito passa a reconhecer a célula do tumor como algo que não deveria existir e precisa ser destruído. Entendi. Nós já estamos nessa fase. Olha que maravilha! E só tende a evoluir, né, doutor? Só tende a evoluir. E esses tratamentos ficarem cada vez mais efetivos. Sim. Só notícia boa. Sim, você tem tumores que, infelizmente, né, eu tive pacientes, eu ainda peguei essa fase, eu tive pacientes que os tumores matavam 3, 6 meses, era coisa... Hoje em dia, mesmo que eles não tenham a sorte de cair naquela fase de cura, se fizer os exames, isso. Eles ainda vivem 2, 3, 4 anos. Né? Aumentaram. Olha a diferença Com que a gente tem. Isso é relacionado a essas novas tecnologias que tem, esse novo arsenal avanço dentro da oncologia. Que maravilha. Vamos falar mais focado nisso da próxima vez? Vamos. Ai, doutor, olha, muito obrigada mesmo. É uma honra receber o senhor aqui. E eu estou ansiosa para o próximo bate-papo. Eu também. Muito obrigado pela oportunidade. E até a próxima. Até a próxima. E o Elgue Você de hoje fica por aqui, mas amanhã nós estamos de volta, sempre às 21h30. Perdeu algo, quer deixar o seu recadinho, fazer a sua pergunta? Pegue o seu celular agora e aponte a sua câmera aos QR Codes que estão aí na sua tela. Vá lá até o nosso Instagram ou para o nosso canal no YouTube. Entre em contato com a gente, reveja essa entrevista e um conteúdo sensacional que está lá à sua disposição. Entrem e se inscrevam. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.